Quero saudar a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda que nesse momento tão difícil, separados, não podendo congregar juntos, cada um aí em seus lares, eu aqui sozinho no templo, para fazer a gravação dos atos litúrgicos, bem como do sermão, para que possamos, ainda que cada um em seu lar, individualmente ou com suas famílias, mas por meio da instrumentalidade da palavra de Deus, desses atos litúrgicos, da pregação, por meio da palavra do Senhor nesta noite, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça e que esse culto seja aceitável em sua presença. Convido a todos que ajuntem suas famílias, seus familiares e estejam em seus lares a partir desse momento, entrando em culto, momento solene de culto ao Senhor. A palavra do nosso Deus diz: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. O tema do culto desta noite é uma igreja unida, crescendo em Cristo. Se estamos falando de integração, de união, de comunhão dos santos, precisamos entender que para que essa igreja permaneça unida, ela precisa crescer em Cristo. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçamos, irmãos, cresçamos na graça do nosso Senhor, cresçamos em união, cresçamos em Cristo. Esse é o tema proposto para o nosso culto nesta noite. Eu convido os irmãos para esse primeiro momento de adoração. Aqui abram suas Bíblias, aí em seus lares, abram suas Bíblias. O Salmo de número 68. Faremos a leitura dos versos 32 a 35. Salmo 68, versos 32 a 35. Diz assim a palavra do nosso Deus: reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, aquele que em cima os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz poderosa. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. O Deus de Israel, ele dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Eu destaco o verso de número 34. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos espaços siderais. Esse é o Deus que cremos, esse é o Deus todo-poderoso, grande Deus, que adoramos, que louvamos, que glorificamos no culto, prestamos a Ele nessa noite. Quero convidá-lo a fechar seus olhos para uma oração de adoração nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, tua igreja nesse momento se reúne, ainda que à distância, mas em comunhão, como se aqui estivéssemos presentes, para cultuar a Ti, para glorificar e adorar o Teu santo nome. Ó Deus Santo, o Senhor que reina, o Senhor que está nos controlando o universo, os espaços siderais, nós tributamos ao Senhor toda a glória, porque só Tu és Deus, só Tu és digno de receber toda a nossa adoração, porque não há Deus além de Ti, ó Pai. O Senhor nos criou, o Senhor nos formou, o Senhor formou o universo para glorificar, para cultuar e para adorar o Teu santo nome. Todo ser que respira deve louvar o Teu nome, deve glorificar o Senhor. Toda a Tua criação, sobretudo nós, feitos à Sua imagem, feituras Tuas, Pai, para a Tua glória, para o Teu louvor. Nós oramos
receba o nosso culto, receba o nosso louvor, receba toda a nossa gratidão e toda a nossa adoração. Oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos em adoração ainda louvar ao Senhor com o hino A Criação e Seu Criador. Hino de número 10 do nosso cenário. Louvemos em adoração ao nosso Deus. Criaturas que Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia, do sol dourado a refugir, do lua em prata a reluzir, louvai-o, aleluia, aleluia. Bênçãos canta já, louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Os homens sábios e de bem, a todos proclamai também, louvai-o, aleluia, louvar ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, louvai-o, aleluia. Amados irmãos, passando agora ao momento de contrição e confissão de pecados, quero convidá-lo ainda no Salmo 68, fazermos a leitura dos versos 18 a 20. Salmo 68, 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Louvamos a Deus porque Ele leva os nossos fardos, porque Ele levou cativo o cativeiro, porque Ele perdoou os nossos pecados por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse momento de confissão e contrição é o momento que chegamos diante de Deus, gratos pelo seu perdão, ao mesmo tempo quebrantados, porque não respondemos a tão grande amor como deveríamos. Caímos em pecado, caímos em tentações, transgressões, transgredimos a lei de Deus. Eu convido a você nesse momento a se curvar, se prostrar na presença de Deus, confessando a Ele seus pecados, suas lutas, suas dificuldades, suas negligências e omissões. Coloque-se diante de Deus nesse momento, suplica a Ele perdão pelos teus pecados. Oremos em confissão e contrição de pecados nesse momento. Pai Santo, em Tua presença, o Teu povo se encontra neste momento, reconhecendo, Deus, que pela Tua graça que somos salvos, reconhecendo que somos pecadores e não éramos merecedores de tamanha
graça, de tamanha salvação. Por isso é graça, por isso é misericórdia, por isso é favor imerecido que recai sobre nós. Ó Deus, como é bom ouvirmos a Tua palavra e entendermos que o Senhor levou cativo o cativeiro. Nós que estávamos cativos, nós que estávamos presos, aquilo que nos prendia, o Senhor levou. O Senhor levou o nosso cativeiro na pessoa de Cristo, na obra redentora de Cristo Jesus. O nosso cativeiro foi colocado sobre Ele, que pagou para a nossa liberdade, para a nossa libertação. Hoje estamos livres em Cristo, perdoados dos nossos pecados, pela remissão que temos em Cristo Jesus, quando confessamos, quando assumimos a nossa culpa, quando reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros, conforme diz a Tua palavra, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, porque temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É em nome dele que nós oramos ao Pai, te pedindo perdão pelos nossos pecados, reconhecendo as áreas da nossa vida em que temos negligenciado, em que temos falhado contigo. O Senhor conhece o coração de cada um que está falando contigo nesse momento. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece a nossa igreja, o Senhor conhece o teu povo. Ó Deus, o clamor que fazemos é que o Senhor perdoe, que o Senhor entre com a tua misericórdia e perdoe os nossos pecados. Clamamos em nome e no sangue e por amor do teu Filho Jesus por nós. Em nome dele que oramos. Amém. E ainda em contrição, quero convidar a igreja nesse momento a cantarmos juntos o hino Sinceridade, hino número 74 do nosso cenário Novo Cântico. Faça também deste hino, meu irmão, uma oração de confissão a Deus. Medite nas palavras desse hino e confesse ao Senhor. Cultue ao Senhor por meio desse momento de quebrantamento, de confissão de pecados. Cantemos, louvemos ao Senhor em confissão. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Meus amados irmãos, passemos agora para o momento de consagração ao nosso Deus. Eu quero
quero, ainda no Salmo 68, convidar os irmãos a fazermos agora a leitura dos versos 28 ao verso 31. Salmo 68, de 28 a 31. Diz assim a palavra do Senhor: Reúne, ó Deus, a tua força divina que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos como novilhos. Calcai aos pés os que cobiçam barras de prata. Dispersa os povos que se comprazem na guerra. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia correm a estender mãos cheias para Deus. Então, nesse momento de consagração, eu quero destacar o final do verso 19, que diz: os reis te oferecerão presentes. E o verso 31, príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. A ideia deste texto é mostrar que príncipes, que reis, que soberanos oferecem presentes, oferecem mãos cheias para Deus, apresentável, correm para estender mãos cheias para Deus. Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos é o seu nome. Toda autoridade da terra, toda autoridade humana deve se render a Ele, consagrar-se a Ele, oferecer-se a Ele, ter mãos cheias para oferecer a Ele. Que nós possamos ter mãos cheias para oferecer, mãos representando obras, representando trabalho, representando fruto, representando vida com Deus, possamos ter o que apresentar a Deus. Consagremos a nossa vida ao Senhor e que possamos ser encontrados diante dele com fruto de justiça, consagrando a nossa vida a Ele com a nossa santidade. Assim glorificamos a Deus, consagrando a nossa vida a Ele. Eu convido os irmãos para esse momento de consagração, cantarmos ao Senhor 2 cânticos de louvor a Ele. E os irmãos que se prepararam para consagrarem seus dízimos e ofertas ao Senhor, obedecendo os seus mandamentos, também poderão fazê-lo, consagrando a tesouraria da nossa igreja, ainda que não estejamos reunidos presencialmente. Os irmãos podem fazer a consagração dos seus dízimos por meio da nossa conta bancária ou entregando diretamente ao nosso tesoureiro. E os irmãos então podem fazer como acharem melhor. Mas vamos consagrar a Deus, vamos cultuar a Deus também com dízimos e ofertas enquanto louvamos ao Senhor. Vamos louvá-lo. Unidos em Cristo e uns aos outros, em uma aliança eterna somos na graça de Jesus nós somos no
amor de Deus o Pai, nós somos comunhão do Espírito, uma aliança eterna, somos eterna, infinita, inquebrável, aliança, compromisso. Temos um compromisso sério, irmãos. Ser igreja, aleluia, corpo vivo, expressão de Cristo, de sua vida, de seu amor. Refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos um. Nós somos unidos em Cristo, e uns aos outros, uma aliança eterna. Somos na graça de Jesus, nós somos amor de Deus o Pai, nós somos comunhão do Espírito, uma aliança. Aliança eterna aliança, uma aliança. É isso que cantamos para a glória do Pai. Uma aliança eterna, oh, aleluia. Uma aliança eterna, somos chegamos ao momento do culto de ouvirmos a palavra do nosso Deus, a exposição, a leitura do texto, a exposição para a nossa edificação. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 4, versos de 1 a 16. Efésios capítulo 4, de 1 a 16. Abra sua Bíblia, leia comigo esta passagem. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor,
esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos. Deus Santo, Pai bendito, fala conosco nesta noite, pela exposição que faremos agora deste texto sagrado. O Senhor usou o teu servo, o apóstolo Paulo, para escrevê-lo, inspirado pelo teu Santo e Divino Espírito. E certamente, ó Deus, ele tem um propósito muito singular de trazer uma mensagem edificadora para o teu povo. Que essa mensagem possa edificar a nós também, assim como tem edificado a tantos ao longo da história. Que este texto sagrado salte para os nossos corações, em nossa mente, e cause, ó Deus, verdadeiro avivamento e transformação espiritual, para que possa haver mudança de vida, mudança de comportamento, através da edificação dessa palavra em nossa vida. Que ela traga vida, que ela traga transformação, que ela traga edificação. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vivemos num mundo soberbo, sem identidade e hedonista. Soberbo porque as pessoas se consideram autossuficientes, orgulhosas, independentes. Sem identidade porque as pessoas acham que pode ser o que quiserem, que podem fazer o que quiserem, e que ter uma identidade ou prestar conta da identidade de si mesmo não é levado em consideração de quem ela é. Ela é quem ela escolhe ser. E hoje, no mundo, o que nós mais temos são pessoas que cada um é do seu jeito, cada um é do jeito que escolheu ser. A pessoa define a sua própria identidade. Ela escolhe o que ela quer ser, quem ela quer ser. Vivemos num mundo hedonista porque esse querer ser, o querer fazer,
aquilo que lhe satisfaz, o ser humano ele toma o lugar de Deus. Ele vive para agradar a si mesmo. Faz o que lhe dá prazer, se considera autossuficiente e é o que quer ser, sem ter que prestar conta a ninguém sobre nada. E isso é diretamente ligado à sua falta de temor a Deus. Vivemos, portanto, irmãos, num mundo onde o temor a Deus tem sido cada vez mais desprezado. Lembram-se do sábio Salomão? No fim de sua vida, ele disse que a suma de todas as coisas é teme a Deus. Por que Salomão diz isso? Porque o homem que teme a Deus, o ser humano que teme a Deus, ele vai pautar a sua vida pelos princípios da fé, pelos princípios que vão normatizar a sua vida, sabendo que terão que prestar contas a Deus de seus atos, de suas ações, de sua postura, de seu comportamento, da sua fala, da sua índole, do seu caráter. Por isso que a suma de tudo é temer a Deus. Num mundo onde não há temor a Deus, esse mundo ele se torna um mundo de pessoas soberbas, sem identidade, hedonistas. Entretanto, queridos, nessa passagem o apóstolo Paulo vai nos mostrar que na igreja de Cristo é necessário haver unidade, porque essa igreja ela é pautada pelo temor a Deus, e este temor a Deus tem que levar a igreja a viver numa unidade de quê? Unidade na humildade, unidade na identidade, unidade no serviço. Ao invés de ser um povo soberbo, autossuficiente, esse povo tem que reconhecer a sua necessidade de Deus. Esse povo tem que estar numa unidade de humildade, de reconhecer quem é e da sua profunda dependência de Deus. Esse povo tem que ter unidade na sua identidade, saber para que existe, qual é o propósito da sua vida, por que Deus o criou, por que ele está nesse mundo. Ele tem que ter uma identidade definida, uma identidade cristã. Este povo ele deve viver em unidade também no serviço. E esse serviço ele é realizado em meio à diversidade dos dons. Então notem, unidade na diversidade. Até mesmo nessa diversidade, onde cada um que faz parte do corpo de Cristo, dessa igreja, cada membro com a sua função, todos devem convergir no mesmo propósito. Todos os dons, todos os talentos, todo o serviço colocado, convergindo para uma unidade. A unidade no serviço. Qual serviço? O serviço de servir a Deus no ministério do Evangelho. Então a igreja cristã, ela precisa de unidade na humildade, na identidade, no serviço, e tudo isso deve existir em meio à diversidade de seus membros. Por isso eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre a unidade da igreja na diversidade de seus membros. A unidade da igreja na diversidade de seus membros. Queridos, essa passagem tem grande semelhança com o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, que trata da unidade orgânica da igreja como o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça e cada um dos cristãos, membros desse corpo espiritual, que constitui a sua igreja.
cada membro sendo de igual importância, desempenhando suas funções específicas, dadas pelo próprio Deus para um fim proveitoso, como diz o texto, e que tudo deve ser feito em harmonia, em união, em amor, pois sem amor de nada valeria, conforme diz o capítulo seguinte, capítulo 13 de 1 Coríntios. Então, se no capítulo 12, a palavra de Deus apresenta a igreja como um organismo vivo, como um corpo, trazendo a analogia do corpo, conforme pregamos aqui, aliás, esse texto de Efésios, capítulo 4, tem muita identidade, parece muito com o capítulo de 1 Coríntios, capítulo 12, onde vai falar que Deus concedeu dons a cada um para um fim proveitoso, para exercer, e cada um como membro desse corpo, nas suas devidas funções, ninguém sendo superior a ninguém. Se o capítulo 12 de Coríntios trata isso, o capítulo 13 fala que tudo isso deve ser exercido em amor. Paulo, que foi chamado para pregar entre os gentios, mas também para os judeus, que precisavam entender esse novo corpo, nesse novo organismo vivo que é a Igreja de Cristo, ele escreve então essa carta aos Efésios. Queridos, Paulo, quando escreve essa carta à igreja de Éfeso, ele está preso em Roma, e de lá ele escreve essa carta com toda a autoridade de quem está preso por amor a Cristo, por pregar o Evangelho de Cristo. A autoridade de quem sabe que ele foi chamado para servir, para ser servo de Jesus Cristo. Na estrada de Damasco, Paulo foi chamado para essa obra. E no livro de Atos, capítulo 9, naquela cena onde Paulo é chamado, no caminho de Damasco, diz assim no verso 15 e 16: mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque este, se referindo a Paulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus mandou que Ananias fosse até a rua chamada Direita, porque ali tinha um que era escolhido para levar o nome de Deus perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. De fato, queridos, Deus chamou aquele que perseguia a igreja para que agora ele sofresse na pele o impacto de sofrer, de padecer por pregar a palavra de Deus. Importa sofrer pelo meu nome, como Paulo sofreu pelo nome de Cristo. Aquele que perseguia os cristãos agora é chamado para pregar tanto a gentios, aqueles que não faziam parte do povo de Israel, como aos próprios judeus, aqueles que faziam parte do povo de Israel, para pregar o Evangelho de Cristo. E ele padeceria, ele sofreria muito por conta dessa missão que lhe foi dada. E nesse contexto é que Paulo se encontra preso em Roma. Dizem que ali, por mais de 2 anos, é quando ele escreve essa carta para a igreja de Éfeso. Então, com toda a autoridade de quem é perseguido pelo Evangelho, de quem está sofrendo por cumprir a sua missão de servir, é que Paulo escreve. Efésios, ainda aqui no capítulo 3, capítulo anterior ao nosso, no versos de 3 a 6, diz assim: segundo uma revelação, Paulo falando, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, se referindo ao que ele havia escrito antes, aqui na carta de Efésios. Resumidamente,
pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Notem o que Paulo está dizendo, irmãos, nesse capítulo 3, de 3 a 6. Que foi revelado algo que nunca antes fora revelado aos profetas, mas que agora pelo Espírito está sendo revelado aos apóstolos, onde ele se coloca como o menor deles, porque foi chamado fora de tempo, porque era perseguidor da igreja, mas a este homem que importava sofrer pelo Evangelho, e que Deus lhe encarregou desta missão, a ele foi dada uma missão: pregar o Evangelho tanto para os judeus como para os gentios. E que Evangelho é esse? O Evangelho de Jesus Cristo, onde os gentios também fazem parte deste corpo, fazem parte como membros de um só corpo, a Igreja de Cristo, onde agora gentios não são mais aqueles que não fazem parte do povo de Israel. Gentios tornam-se aqueles que estão fora do corpo de Cristo, aqueles que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Então o apóstolo Paulo é levantado para ir por todo o mundo, para pregar esse Evangelho, tanto a judeus como gentios, mostrando a eles que agora gentios são aqueles que não estão em Cristo, aqueles que não reconhecem que Ele veio para salvar o pecador. Todo aquele que confessar que Jesus é o Cristo, este faz parte deste corpo, este faz parte da sua igreja. Que missão difícil foi dada ao apóstolo, porque ao pregar sobre isso, ele sofreu grandes perseguições. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele vem pregar para todos, tanto os judeus como os gentios, que eles precisavam entender isso, que eles precisavam entender que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Isso é importante, que os gentios, aqueles que não faziam parte, que se achavam excluídos da igreja, que não se consideravam povo de Deus, agora recebessem essa boa nova, essa boa notícia do Evangelho, que eles sim fazem parte do povo de Deus, a partir do momento que arrependem-se dos seus pecados e reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Esse é o ministério de Paulo. É por isso que ele sofreria por amor a Cristo. Por isso ele, como prisioneiro, ele inicia essa carta falando sobre a unidade que esse corpo de Cristo, que essa igreja, que esses vários membros constituídos de o que antes eram gentios e também dos judeus que creram em Jesus, todos esses que agora constituem o corpo de Cristo, que eles deveriam viver em unidade na vocação a que foram chamados. Unidade na vocação. E essa vocação requer humildade, requer mansidão, requer longanimidade, requer suportar uns aos outros em amor, requer esforço diligente, requer preservar a unidade do Espírito e requer viver no vínculo da paz. Eu achei interessante ao estudar essa passagem que quando Paulo fala de unidade, ele fala um só. Ele vai usar essa expressão 7 vezes. Um só. Um corpo, um espírito, uma esperança,
um Senhor, uma fé, um batismo, um só Deus e Pai de todos. 7 vezes. E ele vai mostrar que essa unidade na vocação requer 7 características. Ele vai mostrar que essa unidade na identidade requer 7 coisas, características. E ele vai mostrar que essa unidade no serviço requer 7 medidas. E também os propósitos que ele vai finalizar essa passagem, essa perícope, ele vai mostrar 7 propósitos. Eu achei isso muito interessante, queridos. Isso só poderia ter sido mesmo por inspiração divina. 7 é o número da perfeição. A ideia do texto é que Deus requer uma igreja perfeita, uma igreja numa unidade perfeita. Quando nós tratamos aqui de comunhão dos santos, meus irmãos, quando nós estamos falando dessa integração, dessa comunhão, dessa coinonia, dessa fraternidade, nós estamos falando de algo que Deus requer do seu povo com perfeição. Deus requer perfeição do seu povo. Então, primeiro ele vai falar que esse povo tem que viver numa unidade, na vocação a que foram chamados. É assim que o apóstolo Paulo apresenta, do versículo 1 ao versículo 3, unidade na vocação. Que vocação? O que é vocação? Vocação é ser chamado para algo. É quando você é chamado, quando você é convocado, você é vocacionado, você é chamado para exercer essa função, para desempenhar este papel. E qual é a vocação que o apóstolo Paulo está tratando desse povo? Você foi chamado, você foi vocacionado para viver na unidade de uma mesma fé, na unidade de um só corpo, na unidade do Espírito, numa só esperança, num só batismo, num só Deus e Pai de todos, na unidade perfeita. Então essa vocação que você foi chamado para viver na sua identidade, para você viver no serviço, em meio à diversidade, mas nessa unidade, você requer 7 características dessa vocação. Primeiro, a tua vocação, o teu chamado para viver nessa unidade da igreja, na unidade da fé, na unidade de serviço, com um propósito definido, perfeito. Essa vocação ela requer de nós cristãos, como membro desse corpo, primeiramente, humildade. Por que humildade? E aí relaciona-se, e tudo se relaciona, irmãos, como é perfeita a palavra de Deus. Estava analisando com carinho essa passagem e percebi como que ela se harmoniza. Porque se nós temos que ter unidade na nossa vocação, quando nós olhamos para a nossa identidade, nós entendemos por que essas características dessa vocação apresentada por Paulo. Porque a nossa identidade, e aí eu preciso então falar dos dois ao mesmo tempo, vocação e identidade. Por que nessa primeira parte, ou seja, nessas duas partes, a gente precisa fazer essa correlação? Porque uma está relacionada diretamente com a outra. Eu sou vocacionado para uma identidade. E essa minha identidade tem que estar relacionada com a minha vocação. E quando nós fazemos essa relação, vocação e identidade, nós entendemos, porque ele fala de 7 características na vocação, 7 características na identidade, e uma diretamente relacionada com a outra, subsequentemente, na mesma sequência. Que texto maravilhoso! Então, quando ele diz, primeiro, a nossa vocação tem que ser com toda a humildade. Aí, quando nós olhamos para a primeira característica da identidade, que vai do verso 4 a 6, nota, do verso 1 a 3, a unidade da vocação. Do verso 3 a 6, a unidade na identidade. Então, esses 6 primeiros versos que tratam de vocação e identidade estão correlacionados.
E quando nós comparamos as características de um e outro, com toda a humildade, por quê? Porque estamos num só corpo, Cristo. E quando nós entendemos por que precisamos ter humildade por sermos um só corpo, nós entendemos, irmãos, que é porque nós estamos salvos pelo corpo de Cristo, porque Ele nos salvou, porque Ele nos redimiu na cruz, porque Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas dores levou sobre si. É por isso que nós vivemos em unidade hoje, porque fomos perdoados por meio do sacrifício do corpo de Cristo. Estamos ligados pelo mesmo corpo, e esse corpo nos deve humilhar, porque era nós que devíamos estar lá, e Ele teve que deixar a sua glória e morrer pelos nossos pecados. Então, como vai haver soberba no meio de um povo que foi resgatado por um preço indescritível? O sangue de Cristo, do Deus encarnado, para morrer por nós. Então estamos num só corpo, por isso temos que ter na nossa vocação humildade. A segunda característica da vocação é mansidão. No entanto, a segunda característica da identidade é um só Espírito. Queridos, somos templo do Espírito Santo, selados pelo Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo, ele produz paz. O Espírito Santo, ele produz alegria. É o fruto do Espírito que deve haver em nós. E se esse fruto não produzir em nós mansidão, um povo manso, um povo ordeiro, nós não vivemos num só Espírito. Porque se tem uma coisa, fruto do Espírito, todos eles são fruto do Espírito, mas a presença do Espírito Santo em nós deve fazer de nós pessoas mansas, pessoas que vivem uma vida pacífica, porque habitam, são santuários, são santos, são templo do Espírito Santo de Deus. Então, na sua conduta, é uma conduta mansa. A Bíblia fala de Moisés, que era um homem manso, extremamente manso, pacificador, paciente. A terceira característica da vocação é longanimidade. Longanimidade, paciência estendida. Mas a terceira característica da identidade é uma só esperança. Nós vivemos, meus irmãos, numa mesma esperança, na esperança de novos céus, de uma nova terra. Nós vivemos na esperança, na expectativa do reino de Deus estabelecido perpetuamente. Então, se tem uma coisa que o cristão precisa ter, é longanimidade, saber esperar o agir de Deus, porque nós esperamos a sua vinda sem saber quando se dará, quando veremos a glória de Deus, quando Deus agirá de forma consumadora para levar o seu povo. Então, na nossa vocação é necessário sermos longânimos. Quantas vezes não sabemos esperar, não temos paciência para o agir de Deus? Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera com longanimidade. Nós não sabemos quando Deus vai agir, mas Ele agirá. Na nossa vocação precisamos suportar uns aos outros em amor. E na nossa identidade, o texto diz que nós vivemos com a fé em um só Senhor, uma só fé, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor. E é por termos um só Senhor, é pelo fato de existir um único Deus, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. É por crermos nesse Deus que nos suporta. É por crermos nesse Deus
digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. E é por obedecermos a esse Senhor, Senhor da nossa vida, é que nós devemos suportar uns aos outros. Lembram-se do temor ao Senhor? Queridos, como é difícil suportar as pessoas, como é difícil se relacionar com outro ser humano tão pecador quanto nós. É que cada um quer defender os seus pecados, não é verdade? Eu tenho meus pecados, mas agora o outro, nós somos os primeiros a apontar o dedo. Mas quando nós sabemos que nós temos um Senhor, aí a gente tem que aprender a suportar as pessoas, porque o temor a Deus está acima do nosso orgulho. O temor a Deus é que faz eu entender que eu tenho um Senhor soberano a mim, e que isso deve fazer com que eu conviva suportando as pessoas, suportando em todas as áreas, não apenas de aprender a conviver com ela, com os seus defeitos, isso também é suportar, mas no sentido também de dar o suporte necessário a elas, de socorrê-las, porque nós fomos socorridos por um Deus, pelo Senhor dos Exércitos, um só Senhor. Outra característica é o esforço que devemos ter diligentemente. Na vossa vocação, você deve se esforçar diligentemente. E uma só fé é a nossa unidade na identidade. Numa só fé. Esforce-se diligentemente. O que é esforçar-se diligentemente? É esforçar-se com aplicação, se empenhar com empenho, se aplicar naquilo, se dedicar àquilo diligentemente. Esforce-se diligentemente. Queridos, o que vai nos ajudar a sermos diligentes, a não desanimarmos, a nos aplicarmos, a sermos diligentes, a sermos disciplinados, a nos esforçarmos de forma diligente, senão a fé que nos sustenta, a fé que é o propulsor, que é o motivador, que é aquilo que não nos permite desanimar. Quando desanimamos, é porque não temos fé. Porque quando temos fé, nada nos abala. A esperança continua, porque tenho fé, porque eu creio. Então eu me esforço diligentemente. Eu sou aplicado, sou perseverante por conta da fé. Ainda na nossa vocação, em sexto lugar, por preservar a unidade do Espírito. Essa é outra característica que nós que fomos chamados, vocacionados por Deus para vivermos como igreja dele, devemos ter. Preservar a unidade do Espírito. O que seria preservar a unidade do Espírito? E aí, na nossa identidade, no sexto ponto, vai colocar que temos um só batismo, somos selados pelo mesmo Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um só batismo. Se na nossa identidade é um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Por isso nós precisamos preservar a unidade do Espírito, porque somos batizados num só Espírito. Um só batismo. Você foi batizado pelo mesmo Espírito que eu. E isso deve fazer com que nós preservemos a unidade da fé, a unidade do Espírito, a unidade desse Espírito, porque é o mesmo Espírito que te batizou, o Espírito Santo é o mesmo que me batizou. Por isso, irmãos, nós consideramos pessoas de outras igrejas reconhecidamente evangélicas,
reconhecidamente cristãs, como nossos irmãos em Cristo. Nós preservamos a unidade do Espírito, porque cremos, conforme diz a palavra, que ele crendo em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele tendo sido batizado e crendo nisso, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, tendo sido selado pelo Espírito Santo de Deus, ele passa a ser santuário, ele passa a ser a habitação de Deus, por meio do seu Santo Espírito, que é o penhor da nossa herança. Então a igreja cristã é constituída de vários membros, de várias denominações genuinamente cristãs. Isso é a unidade no Espírito, não é a unidade da denominação, é a unidade da placa da igreja, não é nem a unidade da nossa confissão de fé, mas é a unidade do mesmo Espírito que nos une. Se o Espírito for o mesmo, precisamos preservar essa unidade do Espírito. Um só batismo. Mas na nossa vocação, uma última característica apresentada pelo texto é que devemos viver nessa vocação num vínculo da paz. Um vínculo da paz. Unidos todos, vinculados um ao outro na paz. E na nossa identidade, o texto, essa primeira parte, então, ele termina dizendo que um só Deus, é porque vivemos com um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O mesmo Pai, o mesmo Deus, o mesmo Pai está em todos, é sobre todos e age em todos. Isso deve produzir o vínculo da paz, porque Deus é paz, Deus é amor, Deus é paz, e Ele está em todos, é sobre todos, age por meio de todos. Lembra-se do corpo, de diversos membros, da diversidade dos membros? O mesmo Deus e Pai, Ele age em todos e por meio de todos está sobre todos. E esse Deus da paz que está em mim, que está em você, que está no nosso irmão, na nossa irmã, que está nos nossos irmãos espalhados pela terra, ele deve produzir esse vínculo da paz. Devemos viver em paz, porque esse Deus produz em nós, ele age sobre todos nós e em todos nós, e por meio de todos nós, visando produzir a paz. Se você está em Deus, irmãos, você é um instrumento de produção da paz. A paz de Deus, não a paz do mundo. Porque essa paz que o Evangelho apresenta para o mundo, muitas vezes redunda em confronto. O apóstolo Paulo está pregando o Evangelho, ele foi chamado para sofrer por amor a Cristo, mas ele sabia que a igreja, crendo no mesmo Deus, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, esforçando diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, essa deve ser a característica da vocação para a qual fomos chamados, e para vivermos nessa identidade. A nossa identidade é que estamos num só corpo, Jesus Cristo, estamos no mesmo Espírito, selados por Ele, vivemos numa identidade daqueles que esperam. Quem são eles? Qual é a identidade deles? São aqueles que têm esperança, são aqueles que esperam em Deus. Qual é a identidade deles? Eles têm um só Senhor, eles têm uma mesma fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. É essa a nossa identidade. São essas características perfeitas da vocação e da identidade que nos une e diz quem somos. Somos chamados, vocacionados, chamados pelo próprio Deus para vivermos numa unidade perfeita.
Uma unidade na vocação e uma unidade na identidade. Queridos, essa tem que ser a característica do cristão. Se algo dessas características estiver faltando na tua vida, você precisa refletir sobre isso, assim como eu preciso refletir sobre isso. Será que tem algo que eu não estou praticando? Será que tem algo que eu preciso corrigir na minha vida nessa área? Eu creio dessa forma, eu vivo dessa forma. Vivamos nessa unidade perfeita. Mas, queridos, em terceiro lugar, a sequência do texto vai mostrar que nós temos que viver unidos no serviço. E a graça foi concedida, verso 7, a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Segundo a proporção do dom de Cristo. A cada um de nós. Ora, e aí vai dizer no versículo 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E aí ele cita aqui o Salmo 68, 18, Cristo, aquele que subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, conforme lemos aqui na liturgia. E quer dizer, subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra, foi sepultado. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu o quê? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Lembram-se lá dos dons, 1 Coríntios 12, por isso que eu disse que tem muita semelhança, quando vai falar ali dos dons, cada um tem o seu dom para o fim proveitoso, para exercer o corpo de Cristo, ninguém se considerando inferior a ninguém. Mas aqui ele cita esses que têm a incumbência, os dons aqui relacionados mostram aqueles que têm o dom para o ensino, pastores, mestres, evangelistas, profetas. Esses são chamados para o ensino da igreja. E eles são chamados para o ensino visando 7 características: o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para a unidade na fé, para o pleno conhecimento do Filho de Deus, para a perfeita varonilidade e para que cheguem à estatura da plenitude de Cristo. Esses dons dados a esses homens, profetas, pastores, evangelistas, mestres, é para que a igreja se tenha unidade no serviço com essas características. Aperfeiçoamento dos santos, para que as pessoas se aperfeiçoem na sua santidade, para que o santo seja cada vez mais aperfeiçoado em sua santidade, para o desempenho de seu serviço, para que no seu dom, no seu talento, ele desempenhe isso de forma excelente, para a edificação do corpo de Cristo. Então, por meio dos apóstolos, por meio dos pastores, dos mestres, dos evangelistas, dos profetas, que levam o conhecimento, que levam a palavra de Deus, instrumentos usados por Deus para levar a verdade para o seu povo, deve produzir a edificação também do corpo de Cristo. Aperfeiçoamento dos santos, desempenho do seu serviço, edificação do corpo de Cristo. Edificação traz a ideia de crescimento, traz a ideia de avanço, traz a ideia de grandeza. Esta é a ideia, edificação do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo seja visto por toda a terra, seja visto por todo mundo, por meio do seu povo. E Deus usa essas pessoas para levarem
essa edificação ao corpo de Cristo, para a unidade na fé. É por meio da pregação, é por meio do ensino da palavra correta que vai fazer com que nós creiamos no mesmo Deus, no mesmo Senhor, da mesma forma, com a mesma esperança, vivendo diligentemente na nossa vocação, na nossa identidade, com aquelas características. Isso é a mesma fé, tendo um só pensamento, tendo a mente de Cristo, esperando a mesma coisa, crendo da mesma maneira. Isso só é produzido pelo correto ensino da palavra de Deus. Por isso que a gente volta para aquele princípio, como a igreja primitiva vivia, na doutrina dos apóstolos, para que produzisse isso: edificação do corpo de Cristo, unidade na fé, aperfeiçoamento dos santos e pleno conhecimento do Filho de Deus, perfeita varonilidade, medida da estatura da plenitude de Cristo. Notem então, queridos, que na unidade no serviço, apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, profetas são chamados para produzir na igreja 7 características: aperfeiçoamento dos santos, desempenho do seu serviço, edificação do corpo de Cristo, unidade na fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, perfeita varonilidade, medida da estatura da plenitude de Cristo. Que igreja maravilhosa! É uma igreja aperfeiçoada, que desempenha bem o seu serviço, edificada, unida na fé, plena de conhecimento. Nós iniciamos aqui a nossa liturgia com o texto de Pedro: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pleno conhecimento do Filho de Deus, perfeita varonilidade, varão perfeito. A ideia aqui não é do masculino apenas, a ideia aqui é de ser humano perfeito, perfeita varonilidade, medida da estatura da plenitude de Cristo, para que cheguemos à plenitude de Cristo. Esse é o objetivo, esse é o foco. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, diz o próprio apóstolo Paulo. Para que cheguemos à plenitude de Cristo, temos que imitá-lo. Temos que ser imitadores dos apóstolos que nos ensinam, que pregam com a sua vida, assim como Paulo está preso pelo Evangelho, sofrendo, chamado para sofrer por amor a Cristo. O objetivo de Paulo é chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse deve ser o objetivo da igreja. Unidos no serviço desta forma. E qual é o propósito, queridos? A carta ela termina mostrando o propósito pelo qual o apóstolo Paulo fala dessa unidade perfeita. O propósito também tem 7 características. Ele vai dizer assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. Esse é o primeiro propósito. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. Sabe aquela criança que não para, que vive correndo para lá e para cá? Porque ele tem curiosidade com tudo, quer ver tudo, e os pais têm que ficar correndo atrás, dá um trabalho danado, a criança, né, sem juízo, desorientada, correndo para um lado para o outro, precisa de alguém responsável para freá-la, para conduzi-la. Então, o primeiro propósito dessa unidade na vocação, dessa unidade na identidade, dessa unidade no serviço, com esse grau de maturidade, com esse grau de perfeição, visa um propósito. Primeiro, não mais sermos como meninos, agitados de um lado para o outro. E segundo, para que não mais sejamos levados ao redor por todo o vento de doutrina. Uma pessoa aperfeiçoada desempenha bem a sua função, edificada no corpo de Cristo, uma unidade da fé, tendo pleno conhecimento do Filho de Deus,
não é levada ao redor por todo o vento de doutrina. E quando falamos aqui de doutrina, é da parte teológica, do conhecimento da palavra de Deus, da doutrina dos apóstolos. Não é levado ao redor por todo o vento de doutrina. Vou para aquela igreja que ela é melhor, vou para aquela igreja que ela é melhor, vou seguir fulano. Em terceiro, para que não mais sejamos levados pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E aqui envolve muito mais do que apenas ventos de doutrina. Aqui é qualquer tipo de erro, artimanha, engano, astúcia com que induzem ao erro. Nós vamos ter o conhecimento da verdade. O povo de Deus, que conhece profundamente as Escrituras Sagradas, é um povo que lê, é um povo sábio, que tem sabedoria dada do alto, é um povo aperfeiçoado, é um povo que não é levado pela artimanha dos homens, que consegue perceber vãs sutilezas, sofismas, filosofias pagãs. Então, não são levados pela artimanha, pela astúcia que induz ao erro. Quarto lugar, qual é o propósito? Mas para que, seguindo a verdade em amor, o propósito é que sigamos a verdade em amor, seguindo a verdade em amor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, seguindo a Cristo em amor. Jesus é a verdade, seguindo a verdade, seguindo Cristo em amor. Quinto, qual o propósito? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O propósito é para que cresça cada vez mais naquele que é a cabeça do corpo, Cristo. Sexto, para qual propósito? Para que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. A diversidade do corpo de Cristo, com vários membros, vai produzir o aumento para o corpo de Cristo. Todo o corpo bem ajustado como? Pela unidade na vocação, pela unidade na identidade, pela unidade no serviço, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, ou seja, todos trabalhando segundo a justa cooperação de cada parte, de cada membro com os seus dons, com as suas funções, efetua o seu próprio crescimento. Eles efetuam o crescimento do organismo vivo que é a Igreja de Cristo, para que o corpo de Cristo cresça. E sétimo, para a edificação de si mesmo em amor. O resultado de tudo isso, queridos, é que trabalhando nessa unidade da vocação, trabalhando nessa unidade da nossa própria identidade, trabalhando nessa unidade com essas características para o serviço, dessa forma, aperfeiçoado, edificado, unidos, nós produziremos edificação para nós mesmos em amor. Edificação de si mesmo em amor. É a unidade da igreja, é a unidade do corpo. Vivemos no vínculo da paz, onde Deus opera sobre todos, mas cada um de nós individualmente é edificado em amor. Somos nós que somos edificados, somos nós que crescemos, somos nós que amadurecemos, se vivermos nessa unidade. Unidade na vocação, unidade na nossa identidade, unidade no serviço, com esse propósito perfeito e maravilhoso que resulta na edificação de nós mesmos em amor. Que Deus nos abençoe para que nos edifiquemos em amor, vivendo nessa unidade perfeita que se dá no meio do povo de Deus, na Igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe, queridos, que assim possa ser esse ano de 2021 e que Deus nos livre dessa pandemia para que possamos viver dessa forma perfeita e maravilhosa na casa do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor,
cabe em nosso coração nessa noite. Ó Deus, que texto maravilhoso para a tua igreja. Um texto que mostra a unidade perfeita na nossa vocação para a qual fomos chamados como povo do Senhor, na nossa identidade de reconhecermos quem somos por meio dos méritos de Cristo, por meio do que o Senhor fez por nós, pela identidade que o Senhor nos deu, e para que possamos viver na unidade perfeita no serviço, aperfeiçoando, crescendo, com diligência no serviço do Senhor, em todas as áreas, com um propósito definido e específico, Pai, que enfim resulta na edificação de nós mesmos em amor, crescendo em santidade, a plena varonilidade, a estatura da plenitude de Cristo. Ó Deus, nos abençoe para que possamos crescer e desenvolver essa unidade na nossa vida. Ó Pai, perdoa os nossos pecados naquilo que temos sido negligentes, em tudo isso que nós vimos aqui nessa noite, naquele ponto que temos falhado. Dá-nos a Tua graça para amadurecermos, para crescermos em cada uma dessas áreas. Em nome de Jesus assim oramos. Amém. Queridos, em resposta à palavra que ouvimos nessa noite, eu convido então a igreja a cantarmos juntos o hino Pastor Divino, hino número 117. Louvemos, glorifiquemos ao nosso Deus com este hino. Ó Pastor Divino, todos juntos num lugar, como ovelhas congregados, teu auxílio a suplicar. És presente, o rebanho apacentar. És presente, o rebanho apacentar. Guia os tristes fatigados ao teu bom redil, Senhor. Leva os teus cordeirinhos nos teus braços, bom pastor. As pastagens de celeste e doce amor. As pastagens de celeste e doce amor. Vem encher o teu rebanho de sincera gratidão. Cantaremos tua imensa compaixão. Cantaremos tua imensa Deus Santo, louvado seja o teu nome, por esse culto que prestamos a Ti nessa noite. Apesar, ó Deus, de estar cada um em suas casas, com suas famílias, distantes da comunhão física, presencial no templo, que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo.
Conceda a eles, ó Deus, uma semana de paz, que possam viver nesta unidade perfeita, como igreja, onde quer que estejam, mas que possam viver nessa mesma vocação, nessa mesma identidade, prestando esse mesmo serviço com esse propósito perfeito e maravilhoso que aqui estudamos nessa noite. Aplica essa palavra em nosso coração, dá-nos o crescimento dia a dia e que possamos ser uma igreja unida, crescendo em Cristo. Para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, que a eterna comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre vós, igreja Esmirna, povo de Deus, onde quer que esteja, e sobre todo o teu povo, ó Deus, em toda a terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Nossas programações, reunião de oração, por enquanto suspensa, a não ser a reunião virtual, que é feita todos os dias, das 15 às 16 horas, no grupo de oração. Às sextas-feiras, nossos estudos bíblicos continuam, só que agora de forma online, pelo Google Meet. E eu convido a todos que entrem no link que eu estou disponibilizando na igreja, só acessar o link ali e participar da reunião com a gente. Google Meeting, nós podemos participar ali online, participar da aula, falar, dar opiniões, então é muito dinâmico, muito bom. Ontem iniciamos para o primeiro acesso, a igreja que ainda não está acostumada, já foi muito bom com a presença de alguns irmãos, mas esperamos que mais irmãos participem conosco do estudo bíblico. Sexta-feira, 20 horas, o link disponibilizado aqui no grupo da igreja. Domingo, reunião, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã, também pelo Google Meet. Traremos as direções da nossa revista, também ali online pelo Google Meet. E à noite, às 18h30, o nosso culto solene, sendo gravado dessa forma, apesar de muito difícil, muito ruim, a igreja vazia, mas farei as gravações para transmitir via YouTube para os irmãos. Bom, então, no horário do culto, 18h30, disponibilizaremos aí o vídeo do culto para que cada um em seu lar possa estar cultuando em família ao nosso Deus. Assim, estaremos todos juntos na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos, uma boa semana. Continuemos em oração incessante, queridos, pelos nossos irmãos, presbítero Luiz, Daniela, Diácono Paulo e tantos outros que estão aí na nossa lista de oração, carecendo das nossas intercessões. Oremos a Deus pelos nossos queridos. Que Deus abençoe a todos, uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.